Fala galera, estamos começando mais um podcast em Mojo Já. Hoje eu entrevisto o Edgar Calfá, meu amigo, meu sócio lá na Bion. Ele tem um passado, um histórico muito bom aqui com alimentação. A gente se conheceu, aí vai uma historinha. E antes de eu falar bem-vindo e você agradecer, aqui vai uma historinha, Ed, que a gente se conheceu através do Alexandre Feldman num almoço. Doutor Enxaqueca. Doutor Enxaqueca. Onde a gente... eu tinha marcado só com o Alexandre, o Ed tinha marcado só com o Alexandre, é isso mesmo, não é? Ele não me deixa mentir que ele está aqui. Aí acabou que o Dr. Alexandre Feldman falou, olha, eu acho que seria interessante vocês dois se conhecerem, e acabou que o nosso papo, que era para ser um almoço de 1h30, durou umas 3 horas, mais ou menos, a gente se manteve falando por e-mail e trocando mensagem por muito tempo depois, e até que eventualmente surgir a Bion, que foi o que culminou das nossas paixões. E, inclusive, a gente já aventou a hipótese de fazer algo junto no dia que a gente se conheceu, no próprio almoço. No próprio almoço, é isso mesmo. Ed, bem-vindo. Muito obrigado. Valeu, Rodrigo. Prazer estar aqui, cara. Prazer estar aqui. E prazer ter a sua amizade, a sua companhia, que eu adoraria ter ela com mais frequência aqui na Bion, mas, enfim, ainda que à distância, aproveitar a sua inteligência, o seu conhecimento com a gente, que é sempre bom. É isso aí, tá valendo, cara. A honra é minha. E, Edinho, eu queria começar, cara, perguntando um pouco da tua história. Como é que você começou a cair nessa coisa de saudável? Eu sei que você foi um dos primeiros, você estava lá atrás envolvido com isso, quando o pessoal nem sabia o que era cetogênica, paleo, TCM. Como é que te chamou para esse mundo? Na verdade, num momento pré-business, eu sou formado em comércio exterior, administração com comércio exterior. Então, eu trabalhava numa trading, hoje, na verdade, a maior trading do Brasil era uma das. E eu acabei, por várias razões, mas a primeira delas foi o início de prática de yoga, que foi um despertar para um lifestyle mais saudável, eu comecei a viver de uma forma muito mais completa, muito mais feliz, holisticamente falando, quer dizer, corpo, mente, espírito. Comecei a emagrecer, eu tinha quase 20 quilos a mais. Aí, obviamente, eu comecei a emagrecer, comecei a me sentir bem. Cara, você não quer se entupir de porcaria depois. Aí eu comecei a ter um prazer assim absurdo de estudar a alimentação e tudo que estava em volta de um lifestyle mais saudável. E aí eu realmente comecei a ir me limpando das toxinas limpáveis do dia a dia. Muitas, infelizmente, não. E aí a minha entrada no business foi como fundador da parte de produtos da empresa Pura Vida. E lá para cá eu acabei, enfim, vendi a minha participação na Pura Vida depois de mais ou menos 2 anos e meio de empresa. A gente se conheceu bem nessa transição e a gente acabou montando a Bion com uma proposta muito mais na Pura Vida era muito mais matéria-prima, que são muito mais produtos inteligentemente agregados, ingredientes que entreguem mais performance, enfim, um viés um pouco mais diferente. E aí, estamos aqui agora. Exato. E uma coisa que a gente sempre conversa, somos dois apaixonados aqui por alimentação, por produtos, por novidades, a gente está sempre antenado com mudanças no Brasil, mudança nos Estados Unidos. Eu queria de você, que acompanhou isso desde lá atrás, na Pura Vida, o que você viu que mudou no Brasil especificamente, nessa área de alimentação saudável e de acesso que as pessoas têm aos produtos, e uma segunda comparação da onde a gente está com relação aos Estados Unidos. Excelente pergunta. Primeira parte dela é muito curioso. Daqui 3 semanas, praticamente, vai estar a Naturaltech, que é a maior feira do segmento da América Latina, e que é muito bacana. Inclusive, quem estiver ouvindo, se ouvir a tempo antes, recomendo que vá nos visitar lá no AMB. Nos visitar, que eu falo todos os instantes, porque a feira realmente é fantástica. Por que eu menciono a feira? Há 4 anos, 3, 4 anos atrás, a feira, 4 anos, ela era quase esotérica. Era assim, dava vergonha, porque eu já ia na Expo West, que é a maior do mundo, que é em Anaheim, perto de LA, e era uma coisa assim inacreditável, o nível de avanço, de evolução
que a galera tava, tanto, obviamente, a oferta e demanda sempre estão juntos, mas tanto os stands oferecendo quanto a galera se interessando e conhecendo e tudo mais. Aí você chegava aqui e lá, o cara vende incenso numa feira que deveria ser minimamente parecida. Era realmente motivo de vergonha. Não era privilégio do Brasil, mas era privilégio ou antiprivilégio da América do Sul, isso. Mas de lá para cá é muito interessante ver o tamanho que tomou essa feira em proporção física mesmo e em sortimento, em variedade de produto, em tendência. E aí eu entro na segunda parte da sua pergunta, Rodrigo, porque a gente tem muita mania de falar assim, Brasil e fora do Brasil, com uma aspa gigante aqui nesse caso, porque quando eu vou comparar Brasil com os Estados Unidos, o Brasil está certamente entre os 5, certamente, creio eu, entre os 3, mas entre os 5 mercados mais atualizados do segmento de saudável do mundo. Então, e mesmo assim, quando se fala em Estados Unidos, nós estamos falando basicamente de, sei lá, Califórnia, talvez Flórida, Nova York e não muito mais que isso. Então, o Brasil hoje, ele já é referência em alimentação saudável e atualizada, tá? Verdadeiramente saudável. A gente vai entrar um pouquinho na questão dos rótulos e como que a gente tenta fugir um pouco das pegadinhas, então ainda tem, até por displicência, vamos dizer assim, da Anvisa, de não ter, como é que fala, vistoria, enfim, averiguação. Mas existe uma diferença, já entrando assim, em matéria de anos de diferença entre Brasil e Estados Unidos, e até se aquela falácia de tudo que acontece nos Estados Unidos ainda vai acontecer no Brasil, isso ainda funciona, isso ainda é verdade? Em algum nível, sim, até porque o público é diferente. Eu vou te dar um exemplo que, aliás, você fez parte dele. Um dia desses você veio aqui no escritório e você está um pouco longe, eu não vou sair porque eu vou perder o áudio. Mas você trouxe um negócio chamado BHB, que é beta-hidroxibutirato. Existe o BHB na forma de éster e na forma de sal. Eu nunca tinha tomado na forma de éster. Resumo dessa história, é a coisa mais horrível que eu já pus na minha boca. É uma catástrofe. Agora, você toma aquilo em jejum, aquilo vai despertar um aumento imediato, na verdade, de corpos cetônicos. Eles são os próprios corpos cetônicos exógenos. Você coloca, o corpo fica bombando. Te dá uma energia naquele negócio que você não acredita. E o brasileiro, ele é menos um pronto para consumir um produto desse, enquanto o americano, ele está relativamente pronto. É um produto ainda lá extremamente nichado, mas tem o seu público. Lá a galera já entende que para viver melhor, para ter performance, para ter saúde, ele pode abrir mão de um prazer de segundos. O brasileiro não. E isso é muito visto quando a gente compara o próprio preço das nossas barras, ou vamos falar de barras de proteína de altíssima qualidade no mercado brasileiro, com, de repente, vou falar aqui qualquer coisa, um pão de mel que é supostamente fit. Cara, a galera quer pão de mel. Então, assim... Quer comer sem culpa. Quer comer doce sem culpa. Se tiver um pouco de culpa não tem problema, desde que tenha muito prazer. O prazer ele se sobrepõe à culpa 1 milhão de vezes. E o fit, aí entra também um pouco na história do rótulo que a gente vai falar, o que é fit, o que não é, quando que a gente sabe que é, quando sabe que não é. Então, tem algumas que dá para a gente um pouco dar uma esquivada dessa chuva de informação que a gente recebe, mas basicamente é isso, Rodrigo. O americano ele está muito pronto a abrir mão. A gente, na última feira que a gente foi junto, tinham muitos estandes vendendo shot de vinagre de maçã. No Brasil você tem, sei lá, 4 marcas de vinagre de maçã, 5 marcas, sei lá, são pouquíssimas. E o louco que vende em shot vai quebrar, porque o shot é justamente você tomar puro. E quem é o louco que vai tomar puro? Tirando eu e você, talvez. Exato. É muito pouca gente. Eu até tenho uma garrafa grande. Ó, vou tentar mostrar ele aqui, ó. Tá vendo? Para tomar antes de comer alguma coisa. Porque, cara, é uma potência de enzimas, entre outras coisas. Mas, enfim, o brasileiro ele tá zero willing, zero disposto a perder um pouco ou bastante do prazer para ter performance. Então, é uma preocupação boa, constante nossa, principalmente nessa, vamos dizer assim, segunda fase da Mion, né, de fazer. A gente vai ter um lançamento na Naturaltech que é bastante indulgente, é espetacular, 2 inclusive, para ir nessa onda de, assim, mantendo a qualidade, mantendo a saudabilidade lá em cima, mas abrindo mão em algum nível da performance para ganhar sabor, para ganhar indulgência, porque aí sim é o que o mercado brasileiro quer. E, bom, entrando agora no foco da nossa conversa aqui, o que a gente tem hoje de enganação, vamos colocar dessa forma, para não falar a enganação da pessoa que acha que está comprando uma coisa,
mas tem outra dentro do pacotinho que ela acabou de pegar, ou dentro do saco, alguma coisa. Quais são os mais comuns que a gente vê hoje no mercado brasileiro? Antes disso, eu acho que vale a pena eu dar uma pincelada aqui em como ler o rótulo, independente de pegar a pegadinha. Por que eu falo isso? A coisa mais comum, inclusive, e infelizmente, nos nutricionistas é assim: quanto tem de ou carboidrato, ou gordura saturada, ou gordura poliinsaturada, para quem ainda acha que os óleos vegetais são uma maravilha. Ou carboidrato líquido. Enfim, que o carboidrato líquido é um conceito que a gente trouxe dos Estados Unidos, que é muito bacana, que é o carboidrato que o corpo de fato absorve. No Brasil ainda é muito, muito, muito pouco usado. Então, enfim, se você estiver vendo aqui, você vai poder ler isso no rótulo da Bion, não sei se em mais algum outro. De qualquer forma, é o que no final do dia importa em termos de carbo para quem quer uma low carb. Mas o ponto é, independente de você ser low carb, low fat ou o que for, não tenha tanta preocupação com os números macro. Tenha muito, muito mais preocupação com a qualidade do que está lá. Eu nunca me esqueço, quando a gente estava, eu mandei para você, na ocasião, para os sócios, a gente estava lá assim no terceiro, quarto mês de vida, se eu não me engano, bem no começo. E aí, ao mesmo tempo, na mesma semana, era uma esportista americana e uma blogueira brasileira fizeram, não sei se foi coincidência ou não, um ranking das melhores barras de proteína nos seus respectivos mercados. Teve um critério que elas adotaram, um único. Detalhe, eram 30, a gente estava em quarto. Se eu tivesse em primeiro ou em 30º, eu ia ficar puto do mesmo jeito, incomodadíssimo de ver que toda aquela inteligência, aquele empenho que a gente teve, que foi inacreditável para fazer a melhor barra de proteína do mundo, simplesmente foi reduzido à quantidade de proteína. É o único critério que ela usou. Ela não viu que tipo de proteína era. Detalhe, você tinha proteína de soja concorrendo com proteína de gado, whey, grass-fed, que era o nosso caso, de gado alimentado em pasto, que não tomava antibiótico. Pô, é assim, não é nem 880, é 1 em 1 milhão. Então a gente tinha que, enfim, você lê essas coisas e se a pessoa que é mais leiga e que é menos treinada fica realmente vendida quando vê uma matéria dessa. Eu acompanhei a criação dessa barrinha de perto também, e a gente sabe como é difícil também de convencer o lado de fazer a barrinha, de usar esse tipo de matéria-prima, porque acaba que pede para usar isso, mas usa o que sempre usaram, que é... dificuldade técnica. Exatamente. Eu vou trabalhar com o que eu sei. Então, enfim, off o assunto que a gente vai abordar aqui, mas... tanto que, assim, é interessante falar também que a gente abriu um mercado que surgiram várias usando a mesma base depois, né? É verdade. No Brasil não tinha nada minimamente parecido. E depois eram tantas outras, o que é uma coisa bacana. E é ótimo, sem dúvida. A gente, uma das razões que nos motivou, já que estamos aqui, foi sair dessa seara de que o público fica, né? De vai lá comer uma barra que é ruim, gasta um dinheiro, faz um investimento e acha que está ou alimentando a saúde ou alimentando a performance num treino. E não está ferrando os dois, na verdade. Mas como a diferença é sutil muitas vezes, não percebe, continua fazendo esse esforço. Então, enfim, que bom que mais vieram. Mas o ponto aqui que a gente está falando, que a gente falou da barra. De como ler rótulo. Então, assim, muito mais do que ver algo tão macro, tenta entender qual é a qualidade, muito mais que qual é a quantidade, mesmo se você fizer uma low carb. Então, por exemplo, depois a gente entra na parte do açúcar mais em detalhe, mas, por exemplo, qual é o tipo de proteína, qual é o tipo de carboidrato, qual é o tipo de gordura. Cara, tem muita gordura. Por exemplo, o nutricionista adora ver a quantidade de gordura e não tem problema. Mas, assim, a maioria vai ver quanto tem de gordura. E, de repente, você está comendo um óleo de girassol rancificado, dado, que vai trazer um monte de inflamação para o seu corpo, versus um outro. Um exemplo nosso, por exemplo, que tem pasta de amêndoas, que é a base, que, obviamente, tem uma gordura natural e boníssima. Tem TCM, que é o extrato do óleo de coco, que é aquele produto laranjinho que está lá atrás. Para mim, é o produto mais lindo que existe, natural. É uma obra-prima da natureza aquilo. E a única barra do Brasil, inclusive uma das únicas no mundo que usam TCM na composição, e de repente o cara está vendo só quantidade de gordura ou quantidade de gordura saturada. Então, se você está nos ouvindo aqui, eu queria que você nos desse um voto de confiança e deixasse o seu medo da gordura saturada de lado por um tempo, ou
quem sabe, se Deus quiser, para sempre. Ou vai ler e entender de onde vem esse medo da gordura saturada. Tem um podcast, inclusive, que eu gravei com o Dr. Souto sobre a história por trás, que é baseado num livro, né, The Big Fat Surprise, onde a gente conta como surgiu, da onde veio, como foi a parte política toda por trás, que eu vou linkar nesse podcast aqui também. Então, é muito mais... não é tão simples quanto a pirâmide alimentar coloca para a gente. Sem dúvida. Na verdade, a pirâmide alimentar, em primeiro lugar, ela é totalmente política. E, em segundo lugar, não dá para falar da gordura saturada aqui, porque é um podcast inteiro. Eu, inclusive, estou aberto numa outra ocasião, porque realmente é uma coisa muito bacana de você ver. Se você colocar o mito da gordura saturada ou o mito do colesterol, qualquer um dos dois, tanto em textos quanto em vídeos, vocês vão ver várias coisas e vocês vão entender de forma assim inequívoca o porquê que acontece aquilo. É muito lógico, a linha de raciocínio é muito perfeita. E, dito isso, não tenham medo do que tem de gordura saturada, ou mono, ou poliinsaturada necessariamente, tá? Entre as três eu fico com a saturada disparado, porque é a garantia de que ela está estabilizada, tá? Só um conceito muito rápido. Gordura saturada quer dizer estável. Eu não vou dizer molecularmente o porquê isso, porque vai ficar chato, mas saturada igual estável. Insaturada igual instável, tá? Então, ela vai se oxidar com luz, com oxigênio, com calor, e ela vai trazer um monte de potenciais problemas. É na insaturada que a gente tem que buscar o que vem naturalmente, o que não precisou da industrialização para a gente conseguir espremer, que seria o azeite, seria abacate, isso tudo é o que a gente vai buscar na insaturada, correto? Ou no produto in natura. Ou no produto in natura. Então, quando você tiver uma gordura, principalmente poliinsaturada, aí fica uma dica, além de rótulo. Como, por exemplo, majoritariamente a linhaça, tá? Nenhum alimento é só uma gordura ou só outra, tá? Com exceção do coco, que é praticamente só saturada, nenhum outro alimento, nem o bacon. O bacon é 50% saturado, pra você ter uma ideia. Então, nenhum alimento é só uma ou só outra. Mas, por exemplo, linhaça é majoritariamente poliinsaturada. Então, se você linhaça é uma maravilha, se você comer a linhaça. Você moeu a linhaça, você tem segundos para comer ela, senão ela começa a oxidar aquela gordura só de respirar. Então, óleo de linhaça engarrafado é um puro veneno e custa uma puta grana. Então, resumo em termos de rótulos de produtos, não tenham medo. Então já foi a gordura. Agora, proteína. Vamos lá. Aí a gente termina falando do açúcar no final, que eu acho que é mais interessante. Perfeito. Proteína eu vou passar rápido, tá? Proteína você tem... na verdade, eu acho que assim, de contra, no meu caso, é proteína de soja, jamais em tempo algum. É uma proteína que só tem... Não tem um ponto bom da proteína. Na verdade, da soja em si. E no caso da proteína, a proteína da soja é o refúgio industrial da soja. É a pior parte da soja. Então, infelizmente, os vegetarianos e os veganos, muito por falta de conhecimento, acabaram promovendo, né, a carne de soja e tudo mais que proteína de soja é enfiada e vendida, enfim. Eu mesmo, quando eu tinha meus 20 anos, cansei de comer, achando que estava arrebentando para minha saúde. Hambúrguer de soja, né? Tinha tudo isso lá atrás. O quê? Hambúrguer de soja, faziam tudo isso. Ainda imagino que... Aliás, por aí, né? bom ponto. Agora está vindo nessa moda de hambúrguer plant-based e a maioria, tem algumas marcas já, a maioria está colocando em algum nível proteína de soja. Então, assim, é uma textura realmente parecida com a carne. Ela lembra um fungo. Então, eu diria para você olhar, já que estamos falando dela aqui, os hambúrgueres e as carnes vegetais em geral, olhem, por favor, porque ali que está boa parte dos perigos. Quando você tenta... tem muita coisa vegana de qualidade, mas tem muita coisa vegana que é porcaria. Você tenta ficar no ambiente vegano algo que no ambiente natural não seria vegano. Então, mel vegano, por exemplo, xarope de milho, não sempre, mas tem alguns. Xarope de milho de alta frutose, que é talvez o pior tipo de adoçante que existe no mundo. Queijo. Carnes, muitas vezes de soja. As manteigas são gorduras vegetais, são basicamente margarinas, com gosto de manteiga, e aí você coloca o nome vegano, em geral a galera já associa aquilo com saúde e não tem absolutamente nenhuma relação direta. No queijo eles geralmente misturam, sempre tem algum óleo que é ruim, sempre tem o canola, ou tem alguma coisa do tipo também para fazer. Basicamente a base dos queijos acabam sendo castanha, alguma coisa desse tipo, mas eles jogam um óleo lá para dar um pouco mais de consistência, caseína no meio. Só que a caseína já não, porque, não deveria, porque é vegana, é isso? Então... Mas proteína, basicamente, eu fugiria da soja. E aí, no outro extremo desse espectro, tem a proteína grass-fed, que é o que a gente não, por acaso, usa, foi buscar, porque tudo que a gente coloca nos rótulos da Beyond, a gente
procura sempre colocar o melhor do mundo, literalmente. Então, eu acho que são dois extremos. E no meio do caminho tem as proteínas que vão ser eventualmente mais baratas, enfim, mais acessíveis para o dia a dia, o que quer que seja. Apesar da proteína grass-fed não ser mais cara do que as outras, tá? Né? O preço é praticamente o mesmo das boas. Você tem whey's que são super químicos, que são lotados de adoçantes, conservantes. Obviamente, aquilo barateia, tá? O produto barato é uma ilusão. E, bom, entrando agora no carboidrato, que eu acho que é o principal. Como é que a gente sabe que o açúcar que a gente está... o açúcar, ou o açúcar álcool, ou a fibra, o que está vindo, como é que a gente sabe a qualidade dela, se é bom, se faz bem, que são tantos tipos agora, desde os mais comuns lá de trás, de açúcar de coco, sucralose, tudo até agora que já tem até vendendo o Luvango, já tem até monk fruit sendo vendido no Brasil. Então, como é que a gente navega esse mar do açúcar, quando a gente está querendo ver o rótulo de algum produto? Inclusive o Luvango, que é o monk fruit que você mencionou, ele na verdade é uma parcela muito pequena, porque ele adoça tanto quanto a stevia. Então, para você que está assistindo, quando você compra um pacotinho de stevia, na verdade você tem ali 2, 3, 5, no máximo 1% de stevia, porque senão você não consegue dosar, é impossível. Então, na verdade, é maltodextrina em geral, mas eu ainda vou fazer o terrorismo maior da malto, não é no pacotinho que eu vou fazer, porque é muito pouco. É uma pitada, então não é um problema, é uma quantidade muito pequena. A malta é ruim em quantidades um pouco maiores. Quando você está falando de 1 grama, 2 gramas, é nada. A real é que tanto o monk fruit quanto a stevia, elas têm que ser muito diluídas para poder ser usadas. A gente não trabalha com elas na Bion, mas é uma informação extra aqui. E o cuidado maior em termos de carbo são os açúcares. Por quê? Primeiro porque eles estão hiper camuflados de todas as formas. Segundo porque não tem regra nenhuma, praticamente nenhuma. Praticamente você pode colocar o açúcar que você quiser e camuflar isso no rótulo, a menos que seja açúcar de cana. Ou de cana ou de beterraba. Então, tomar cuidado com o açúcar. Quando você vê lá zero, primeiro que a palavra zero já tem um monte de coisa, mas vamos falar de zero açúcar. É zero açúcar adicionado. Você pode ter dentro do produto açúcares próprios dos ingredientes. Ele até precisa fazer um asterisco, coloca numa letrinha que você não vai conseguir nem ler. Zero açúcar, exceto os açúcares próprios dos ingredientes. Então, tem duas pegadinhas aí. Primeiro lugar, que é bombado de açúcar. E segundo lugar, que também, para o leigo, aquele açúcar próprio dos ingredientes, ele é tranquilo, ele é totalmente inofensivo, o que está longe de ser verdade. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes tem como açúcar, isso tudo é truque da indústria, tá? Tem, por exemplo, suco, um que é muito comum é o de maçã. Suco de maçã concentrado. Cara, suco de maçã concentrado é açúcar puro, é suco... A cana, o melado da cana é suco de cana concentrado, é a mesma coisa. Então, você acaba com toda a fibra, você só sobrou o açúcar. Sobrou o açúcar. Vai ser absorvido exatamente na hora, né? Exatamente. Na hora. E pior ainda, tá? Pior ainda, porque o açúcar de cana, ele é 50%, que é a sacarose, né? 50% glicose, 50% frutose. O açúcar das frutas é 100% frutose. Ela é muito pior, ela é 7 vezes mais pesada para o fígado do que o açúcar branco, do que a glicose, na verdade, que é meio a meio. É pior. Então, esse açúcar, o zero açúcar adicionado não quer dizer muita coisa, ou não quer dizer nada, ou às vezes quer dizer coisa pior. Às vezes, só uma coisa que eu lembrei, quando vem um produto, como por exemplo, chocolate, cobertura de chocolate. Ou quando vem como é que é? Aquele cookie, né? Pastilhas de cookie. Né? Aí você fala, nossa, mas é só isso, não tem açúcar, não tem... Esse é um outro ponto, né? Pois é. Só não pode falar que não tem glúten porque o cara mata alguém aí, algum celíaco. Exatamente. Não falaria que não tem glúten. É isso. O que o Rodrigo está querendo dizer é o seguinte, como um dos ingredientes de um produto é um outro produto que tem um monte de processamento. Então, sei lá, vai fazer tem muito disso, né? Chocolate com cookie. Aí tem lá chocolate branco, cookie, maltitol. Peraí, abre o negócio, né? Uma coisa muito comum, que é um produto que a gente vende, inclusive, é o Coco Cream. Quando ele é usado como ingrediente, outras marcas que, enfim, colocam às vezes até 70% de maltodextrina, coloca lá como ingrediente de um chocolate branco, por exemplo, leite de coco em pó, vírgula, peraí, abre aquilo, cara, vai ser um preço gigantesco, entendeu? Esse ponto é bacana. Que acontece com o TCM também, né?
Porra, pra caramba. Pra caramba. Ó, TCM, por acaso, eu tava até falando com o Rodrigo, eu não sei se vocês vão conseguir, não vai dar pra ver. Eu vou tentar colocar aqui. Não sei se dá pra você ler? Dá para ler aqui, sim. Dá para ler aqui, sim. Olha que interessante os ingredientes. Isso aqui é um TCM em pó. Só que isso aqui é o que vai na especificação técnica para o comprador que vai processar, porque na ponta isso não é falado. No TCM em pó, pô, TCM em pó você pensa que é só o TCM e vira pó. Não existe óleo em pó puro, você precisa de um veículo. E nesse caso, além de colocar o carbo, ele coloca caseinato de sódio. Quer dizer, quem vegano ou alérgico à caseína vai imaginar que tem caseína no TCM em pó. É muito louco, né? É muito louco. Então, assim, Caramba. eu achei isso hoje, foi realmente um acaso. Foi realmente um Uhum. acaso. E E os tipos de esconder açúcar, Edinho? Como é que funciona esse vários. negócio? Vários. Em primeiro lugar, tudo que é amido. Então, é zero açúcar. Então, por exemplo, para um diabético, é interessante. Você coloca maltodextrina, você coloca qualquer forma de amido. Amido pode ser tapioca, pode ser amido de batata, fécula de mandioca, o que quer que seja. Tem várias formas. É que eu estou falando aqui as mais Uhum. encaradas para o corpo, né? As mais negativamente biodisponíveis. Você pode colocar zero açúcar, ser bombô de amido ou de açúcar mesmo, que é o caso da malto. E você tem um diabético que, sem querer, está se arrebentando comendo aquilo. Então, você pode, inclusive, falar que é diet. Inclusive, falar que é diet, que é para diabético, e você está explodindo no índice glicêmico, porque o diet, ele só quer dizer açúcar, ele não quer dizer, é zero low carb. E o diabético não tem que estar preocupado só com açúcar, ele tem que estar preocupado com o fato do alimento ser low carb, né? Então, no lugar desse açúcar, teria o que no diet, no caso? Não, ele pode ter, por exemplo, a própria a própria maltodextrina, por exemplo. Uhum. Ele pode ser diet com maltodextrina. Ele pode ser diet com maltitol. Maltitol, ele tem dentro os polióis são os açúcares de álcool, né? Então, alguns: sorbitol, maltitol, xilitol, eritritol, lactitol, enfim, sei lá, acho que tem mais. O maltitol, dentre eles todos, ele é o mais glicêmico. Ele tem 70% do índice glicêmico do açúcar. Uhum. Ele não é low carb. E tem muita gente que coloca maltitol como primeiro ingrediente. O leigo, inclusive eu me incluo, e talvez você se inclua até agora, não sei se você sabe dessa informação, eu me incluo até, sei lá, um pouco mais de um ano atrás, um ano e meio, enfim, eu também não tinha essa informação de que o maltitol era tão glicêmico. Então, você tem várias formas de camuflagem do açúcar. Uhum. Outra coisa também que vai entrar na leitura dos rótulos, não só no açúcar, é a questão da quantidade por porção, né? Então, você pode colocar um número reduzido ou colocar até zero, no caso da gordura trans, isso é importante. Volto, só um parênteses aqui para fechar a gordura lá. Você pode colocar gordura trans zero, foi um truque da Anvisa barra indústria com lobby. A partir do momento que a Anvisa obrigou, foi uma onda mundial isso, final da década de 90, começo da década de 2000. O mundo inteiro tendo que colocar no rótulo a quantidade de gordura trans que tinha por porção. Só que menos de meio grama por porção podia omitir, podia colocar zero. Então, o que eles fizeram? Reduz a porção para uma porção que é irreal e coloca zero gordura trans. Então se você tem 1 grama de gordura trans a cada porção, você simplesmente coloca a porção na metade e aí você vai chegar em meia grama e a partir dessa meia grama você fala que você tem zero. Mais ou menos isso. É mais ou menos. Uma outra coisa que a gente gostava de conversar na época da barra, que vale a pena falar, nos Estados Unidos, aparentemente você não tem a obrigação de declarar nada que é menos de 2% da barra. Então, tanto que é um comentário que eu ouvi de mercado, eu não tenho certeza, mas a barra, que até então era a mais vendida do mundo, que é a Quest, está arrebentada nos Estados Unidos. Não, eu não endosso essa informação, tá? Mas eu realmente ouvi isso. Justamente, e é o que a gente discutiu tantas vezes, né, Rodrigo? Ela não declarava nada não natural e não fazia sentido. E justamente por isso pegaram. É a história, né? Nos Estados Unidos você pode falar o que você quiser no rótulo, se pegarem, você está quebrado. Aqui no Brasil, infelizmente, tem mais flexibilidade, mais, sei lá, o negócio não é tão apertado como a gente adoraria que fosse, porque a gente ia brigar, entre aspas, num mercado muito mais igualitário. Né? Sem dúvida.
Edinho, agora, se você tivesse que... Acho que a gente passou bem pelo assunto aqui de leitura de rótulo. De ingredientes, o que você sugere para as pessoas procurarem quando vão buscar alimentos saudáveis? Eu acho que é bom fechar dessa forma. E o que você, de fato, falaria para elas evitarem a todo custo? Buscar de alimento saudável? O que elas têm que buscar se for comprar alimento processado, minimamente processado, porque a gente precisa de um certo conforto, de uma certa comodidade, sai de um lugar para o outro, está tudo muito mais corrido. Então, quando a pessoa for comer alguma coisa no meio do trajeto, o que você sugeriria de produto, de matéria-prima para ela prestar atenção, para escolher, vá na direção disso e fuja disso? Acho que eu pediria para 3. 3 para cada um. 3 para... no final a gente já falou aqui ao longo do podcast indiretamente desses pontos, né? Certamente fugir de gordura trans, fugir de gordura não ter medo, bom, daí seria para ir. Fugir de gordura trans, ter muito medo das gorduras poliinsaturadas. A galera acha que... Olha que interessante como o mercado enxerga a gordura trans como o maior vilão do mundo, que de fato é, mas a gordura poliinsaturada como o maior santo do mundo. Canola, soja... Juntos. Em especial, você falou dos 2 piores, em especial canola e soja. Óleo de canola, para quem não sabe, na verdade não existe. Canola a planta é couza. Aliás, estão começando a colocar óleo de couza, porque a canola está ficando mal falada. Olha que interessante. Nossa. Ninguém sabe que a planta da canola é a couza. Eu estou vendo muitos rótulos, óleo de couza. Você não sabe o que é, vamos que vamos. Tem que colocar outra couza no lugar. É uma prima da mostarda e é uma praga no Canadá. E aí os caras tinham que fazer alguma coisa com aquela quantidade bizarra de plantas da couza. E aí fizeram a canola, que é Canadian Oil Low Acid. O low acid é porque existe uma redução química de um ácido chamado erúcico, que é um ácido tóxico para o ser humano. Eles reduzem isso para tornar palatável e para tornar, bem entre aspas, inofensivo. Então, o óleo de canola, dentre todos os óleos vegetais, na minha opinião, é o pior. E o segundo é soja. Acho que canola, soja, milho, pelo menos no Brasil, tá? Fora você tem óleo de algodão, óleo de amendoim. Aqui no Brasil é um pouco menos comum, também são porcariaças. Mas os 3 primeiros são. Então, assim, quando se fala de óleo... e se fala muito de gordura poliinsaturada, entre parênteses, isento de colesterol, como toda gordura insaturada e tal, como todo óleo vegetal. Só reconvidando vocês a assistirem o mito do colesterol ou o mito da gordura saturada ou o podcast que o Rodrigo fez no passado com o Dr. Souto, que aliás é um cara absolutamente brilhante para falar do tema, para vocês entenderem. Então, gordura gordura trans, gordura poliinsaturada. Poliinsaturada, não ter colesterol não quer dizer absolutamente nada, e a gordura saturada eventualmente ter colesterol também não quer dizer absolutamente nada. Você quer um terceiro vilão aí? Cara, eu acho que hoje eu elegeria a maltodextrina por ela ser tão rasteira. Ela tá em tudo que é lugar. Camuflada, muitas vezes não declarada. Então, quando não está declarada, infelizmente, não dá para a gente saber. Salvo nos TCMs em pó, que 100% tem algum tipo de carboidrato péssimo. Mas... vale, porque a gente acaba falando aqui nesse podcast para quem é low carb, para quem é cetogênico, alguma coisa nesse nível. Então, tá fugindo já de coisa que é um carboidrato, um açúcar muito de fácil absorção e que vai bombar a sua insulina. A maltodextrina é feita para quem está querendo de fato ganhar massa, né? Tá fazendo musculação, vai colocar whey com malto. Então, desde lá de trás. Então, faz sentido você colocar ela como a terceira vilã aí do negócio, pelo público que a gente está falando. E é importante, os ingredientes eles sempre vêm em ordem de quantidade no rótulo. Então, você pode ver que quem tem maltodextrina, muitas vezes é o primeiro ou é o segundo. Então, é muita quantidade. Então, assim, Você teve um caso uma vez com fórmula de bebê, né? Que você... você viu. Pois é, cara. Acabou meu programa. Eu não queria dar aquilo. Meu filho tinha 6 meses de vida. Eu estava fora de casa, precisava comprar uma papinha. Procurei de todas as formas papinha orgânica. Não necessariamente o orgânico é bom, porque poderia ser maltodextrina numa orgânica e eu ia sair correndo do mesmo jeito. Mas nesse caso era uma papinha de uma marca super conhecida, mas não tive coragem de dar. Voltei para casa, onde lá eu tinha tudo preparado, a gente congela as porções disso.
Então, eu acho que três vilãs são esses. No caso dos mocinhos, eu colocaria against all odds aqui a gordura saturada. Tá? Eu acho que gordura saturada, leia-se alimento natural. Tá? Então, existe uma divisão aqui muito bem definida entre, que acho que é acima de tudo, muito mais que buscar ingrediente no macro, alimento de verdade versus alimento não de verdade. O corpo, a gente veste natureza, o corpo é natureza, né? Então, a gente tem as pedras, a gente tem a água, a gente tem o ar, a gente tem os minerais, tudo que tem na natureza tem na gente. Quando você coloca uma coisa não natural, o corpo tem que expelir aquilo. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas é aí que acontecem doenças, acontecem efeitos colaterais de remédios, que você pode saber por que foi ou pode não saber, pode ser na hora, pode ser cumulativo, mas enfim. Voltando para o bebê, o leite materno tem gordura saturada até, né? Exato. Doidado, colesterol doidado. Bom ponto. A natureza é colocar no melhor alimento que existe no mundo uma quantidade absurda de gordura saturada, se não fosse vital para a vida, ou se fosse minimamente maléfica. Exato. Na fase mais sensível da nossa vida. Mais crítica. Você precisa ter aqui a nata da qualidade tem que estar ali. Tudo, literalmente, a nata. Exatamente. É aquilo que você tem que ter. Excelente analogia. Então, primeiro, gordura saturada. Segundo, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com quantidade e qualidade de proteína, como eu falei lá atrás, mas assim, a gente tem que ingerir proteína. Então, eu tenho muita cautela quando tem algum vegano me perguntando algumas coisas, enfim, para onde ir. Eu acho que a alimentação vegana é extremamente difícil. Dá para fazer uma alimentação vegana com suplementação. Hoje tem várias proteínas veganas de super qualidade, mas acho que assim, proteínas boas de qualidade são fundamentais. A gente acabou não falando, inclusive, das proteínas veganas. Ervilha, arroz. Agora... Hemp, que tem muito vai ter no Brasil aí, acho que não vai demorar muito, que é a maconha, né? Enfim, ela é multidisciplinar, mas falando da proteína, é uma proteína espetacular. Na verdade, a proteína vegetal, em geral, ela é muito boa. Você só tem que ver qual que é o índice de proteína dentro dela. Por exemplo, você tem proteína de castanha do Pará, que é 30% proteína. Puta, não é uma fonte que eu iria, entendeu? Até a mesma coisa de antes, dos rótulos que a gente estava falando. O que está escondido lá para dar essa massa toda junto com a proteína que você vai ingerir? Se é 30% proteína, o resto é o quê? Ou até se for 30% de absorção da proteína, né? Dependendo da que for. Se vai fazer proteína de castanha do Pará, você vai ter uma composição de aminoácidos lá que você não vai conseguir utilizar se for fazer musculação, se for fazer... Eu acho que aí entra você sempre vai abrir um pouco de mão do tanto que você vai ganhar de massa e aminoácido com a proteína que você vai usar vegetal, mas você não vai ter uma possível inflamação de uma proteína animal, que tem muito mais gente que tem algum tipo de intolerância, sendo que a grass-fed tem muito menos intolerância do que a normal, né? Ela é quase hipoalergênica, é verdade. É verdade. E então é isso, proteínas de qualidade, basicamente você vai ver pelo índice de proteína que tem, e o resto você vai ver se tem aroma, se tem adoçante, se tem conservante, se tem qualquer outra coisa além da proteína, você tem que avaliar. Não necessariamente é ruim. Tem um aplicativo que chama Desrotulando aqui no Brasil, que eu acho o trabalho deles muito legal. Inclusive eu me correspondi com eles algumas vezes, eles foram extremamente atenciosos, foram coerentes nas colocações, mas, por exemplo, se um produto tem um aroma natural, ele perde qualificação em algum nível. Aroma natural é 0, alguma coisa por cento, só que como ele fala que não tem função, ele desqualifica o produto. Então, sim, a gente tem que ter inteligência tanto de um lado para não julgar algo ruim por causa de um detalhe desse que não tem nada de ruim, quanto, por outro lado, também de não bypassar coisas que são flagrantes do ponto de vista de serem nocivos para a saúde. Então, não detonar, não condenar qualquer outro ingrediente que não seja, por exemplo, a proteína, tem que avaliar e tem que ver se faz sentido. Uma proteína com aroma natural, com adoçado com stevia, um exemplo, ou com stevia, com eritritol, esse tipo de coisa, cara, perfeito, não tem problema nenhum. Versus um puro, cara, não necessariamente o puro vai fazer mais sentido. Então, eu trago muito isso da questão da inteligência. Muito, muito. É um ponto que eu bato bastante na minha vida, bato nas redes sociais da Beyond bastante. Enfim. Esse aqui é mais um ingrediente, né? Um terceiro.
Eu estou pensando em rótulo. Olha, uma coisa que eu vejo que é muito fácil de se enganar é pão low carb. Desculpa, pão sem glúten. Sem glúten não entra em categoria de saudável, ele entra em categoria free from, né? Livre de. Então, o sem glúten por si só não se credencia a ser bom nem ruim. Então, você tem que ver o que é. Como a maioria, eu diria que acho que 90% tem como primeiro ingrediente farinha de arroz, que é também puro açúcar, eu diria para você buscar alguma farinha low carb. Eu sou, como o Rodrigo falou no meio do caminho, a gente é fã da low carb, eu não restringo minha quantidade de carboidratos, porque eu sou magro, sou saudável, tenho meu metabolismo em ordem, mas eu acho que a low carb, do ponto de vista de saúde e de metabolismo, ela simplesmente faz mais sentido. Então, em pães sem glúten, que eu acho uma escolha inteligente, eu colocaria farinha de amêndoas, eu buscaria ingredientes que fossem realmente saudáveis e não fossem açúcares escondidos, como inclusive a farinha de arroz, a gente nem falou dela lá. É mais um desses itens aí a ter um pouco de cuidado, principalmente se você pensa em fazer jejum intermitente, se você pensa em fazer low carb. Quer tentar mudar não só para sem glúten, mas também para um low carb dentro disso daí, né? Porque senão a gente acaba fazendo parte do trabalho, mas não faz o todo, né? Aquela história, dentro do low carb você pode comer óleo de canola, que é low carb. Então, assim, ter a inteligência de... Por isso que eu não gosto de dogma, né? O dogma é sempre ruim, o dogma emburrece a gente. Né? Eu lembro lá atrás, quando a gente falava da paleo, né? Que é um cookie, é paleo. Se ele não tiver açúcar, se ele não tiver glúten, tudo mais, então a brincadeira... Você faz um cookie de ovo, amêndoa, cacau... Você pode fazer um paleo. Né? Exato, coloca mel, adoça ele inteiro com mel e ele virou... né? Bom ponto. Mel é super vilão escondido. A gente não falou do mel nos açúcares. Super. Na verdade, o açúcar tem várias formas de açúcar, né? E a gente falou aqui do xarope de milho de alta frutose, tem vários nomes. Eu não sei se você vai depois fazer um transcript, mas dá para colocar, enfim, elencar uma cacetada de nome. E mel é um dos piores, porque o mel, quando você aquece ele acima de 25, não mais. Acho que o mel é 37 graus. Se eu não me engano, é 37 graus. Você altera a estrutura da molécula do mel, ele nunca mais volta, não adianta esfriar depois. Ele passa de um produto com algumas propriedades medicinais, ele é açúcar de qualquer forma. Mel sempre com cautela. Mas é legal, você quer dar uma colherada de mel à noite, alguma coisa, quer adoçar um açaí ou uma salada de frutos, sei lá, com mel, não tem problema, desde que seja mel cru. Você esquentou o mel, ele ferrou. E nos produtos de pacotinho, a menos que esteja escrito explicitamente com mel cru, que eu nunca vi na minha vida, salvo nos Estados Unidos, de novo, né? Nunca vi, vai ser um mel que ou já era pasteurizado ou será pasteurizado na marra, porque o produto vai ser esquentado. Então, tomem cuidado com o mel. Mas, enfim, só um parênteses aí em cima do seu comentário. Perfeito. Então, vamos lembrar desses três aí, então. Os três... Os bons primeiro? Os bons, gordura saturada, uma proteína de qualidade e o último, pão sem glúten, mas não vá... Farinhas de nuts. Farinha de amêndoa. Vá a favor da farinha de amêndoa. Farinha de nuts, né? A amêndoa é mais comum. E a amêndoa é, na minha opinião, nutricionalmente falando, uma das nuts mais saudáveis. Então, é perfeito. Inclusive, tem várias receitas de pão low carb para você fazer em casa na frigideira, que leva 5 minutos, é uma maravilha. Perfeito. Edinho, muito obrigado, cara, pela tua presença aqui no podcast do Mojo. Tava para rolar há muito tempo esse papo aqui. Finalmente conseguimos. A gente tem o hábito de devanear muito. Acho que a gente conseguiu devanear pouco. Pois é, eu fiquei até surpreso, né? É que eu acho que o Asaf não está participando, né? Só ele lá, ó. Apareceu no podcast a Asaf também. Mas muito bacana. Obrigado aí pelo convite, foi um prazer, cara. Imagina, prazer foi meu. Obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.